132. Regressor Instruction. Capítulo 673. A estreia de Ansora. 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ela não pode estar bem. Eu estava preocupado. Certamente, a condição de Jungayan parecia instável. Embora não tenha entrado em um estado de raiva extrema, foi definitivamente afetada pela transferência de Ansora. Olhando para a parede sem expressão, ela enxugava as lágrimas que saíam dos olhos. Jungayan, quero dizer. Eu não quero te ver. Não quero ver seu rosto. Vá embora. Então eu vou. Não vai demorar. Eu tenho algo para fazer no comitê de gestão. É por causa do Sora. É por causa do Sora. Não apareça na minha frente. Volto o mais rápido possível, então não se preocupe e se cuide. Foi há apenas alguns dias que tiveram essa conversa. A própria Jungayan não parecia estar ciente disso, mas a ausência de Ansora começou a afetá-la. Quer tenha sido decisão dela ou não, eles moraram juntos por um ano, então deve ter sido estranho que ela não estivesse mais por perto. O sentimento que Jungayan mais temia era o abandono. Ela claramente lembrava e entendia isso melhor que ninguém, considerando o que sua família fez com ela. O desaparecimento de Ansora não significava que ela entrou em um estado de raiva extrema, mas Jungayan estava ciente da vaga de Ansora. Lembro que não prestei muita atenção nisso no primeiro dia. Naquele dia, murmurou para si mesma que odiava Ansora e estava focada em estudar magia com uma atitude de que nunca mais queria ver Ansora. Ela conseguiu algumas conquistas no primeiro dia. No segundo dia, ela xingou Ansora, que havia criado a tática para a batalha simulada contra Shaeha. Claro, eram palavras fofas que não podiam ser chamadas de palavrões, mas ela até entrou no quarto de Ansora e desabafou sua raiva com suas mãos fofas. Mesmo no terceiro dia, ela se divertiu muito. Se passar tempo comigo o dia todo funcionava, ela ficou feliz até o quinto dia e relembrou as memórias do terceiro dia. O problema foi que, a partir do sexto dia, comecei a perder contato com ela, e a tempestade que veio sem fazer barulho começou a incomodar Jungayan. Ela ainda levava uma vida normal. Quando se tratava de estudo e trabalho de magia, esse era originalmente o tempo pessoal de Jungayan. No entanto, o resto de seus dias era o problema. Perceber que não havia nenhum Ansora que sempre fazia refeições deliciosas era um problema para ela. Ainda me lembrava da expressão de Jungayan enquanto ela olhava fixamente para a mesa depois de fazer um barulho. Não era só a hora da refeição que importava. Como não era exagero dizer que Ansora era a secretária ou babá pessoal de Jungayan, parecia que ela começava a pensar em Ansora em tudo relacionado à sua vida. Ela até jogou a comida feita pelo melhor chefe no chão porque era insípida comparada à lancheira de Lake Leone, feita por Ansora. Mas valia a pena jogar fora. A qualidade da comida do personagem era diferente. Jungayan pediu aos chefes para fazerem de novo, e eles mostraram lancheiras de 55 caracteres naquele dia, mas nenhuma delas superou a de Ansora. Ansora devia ser talentoso. Da mesma forma, no sétimo dia, enquanto Liu planejava revistas de casamento. Quando eu me casar com o Opa, vou para cá na nossa lua de mel. Acho que essa é melhor que a anterior. Dizem que é muito bonito aqui. Tenho certeza que o Opa vai gostar também. Que tal este lugar, Sora? Era assim que ela falava consigo mesma. Depois de murmurar de forma habitual, os olhos de Jungayan pareceram um pouco nervosos. Ela não tentou encontrar ou espiar Ansora, que desapareceu. No fim, a situação chegou ao ponto em que ela secretamente ergueu o espelho da mão da deusa. Meu coração doeu ao vê-la olhar fixamente para a parede e escrever a mensagem: Sora, me desculpe, apagando-a repetidamente. Pelo menos ela conseguiu aguentar graças à minha frequência maior de abordagem. Quando entrou em contato, mostrou que tinha esquecido completamente de Ansora, mas continuou enviando mais mensagens. Quando o supressor desapareceu, ela começou a recuperar seu eu original. Claro, depois de mais um tempo, ela intencionalmente não respondeu mais à ligação de Jungayan. Ela disse que tinha trabalho a fazer e, como resultado, Jungayan estava tendo dificuldades em ambos os sentidos. Eu não estava lá, e Sora também não. Ela estava começando a sentir isso. Eventualmente, ela até apertou o botão de transmissão da mensagem: Sora, quando você volta? Era seu orgulho não ter pedido desculpas até o fim, mas Ansora não conseguiu responder. Naquele dia, Jungayan jogou o espelho de mão e xingou Ansora.
Jungaian frequentemente chorava sem nem perceber. Também era natural que ela sofresse mentalmente, e não podia ser fácil desde o começo. As emoções frequentemente oscilavam várias vezes ao dia entre alegria e tristeza. Achei que já tinha um grande problema mental, mas me sentia mais preocupado do que antes. O engraçado é que Jungaian não foi o único a responder assim. Ironia do destino, a expressão de Ansura parecia mais preocupada do que a de Jungaian. No entanto, não eram apenas expressões faciais. Ansura também vinha mostrando sinais de anormalidade ultimamente. Bem, ela não tinha mudado muito. Ela só estava perguntando o que Jungaian estava fazendo e como ela estava discretamente. Ansura também não parecia gostar nada da liberdade repentina. Talvez tenha sido uma reação natural. Imagine segurar uma bomba grande. Se perguntassem se ficariam mais preocupados em ver o detonador à sua frente ou não, qualquer um provavelmente escolheria a segunda opção. Essa era a situação em que Ansura estava naquele momento. Ela estava fora dos braços de Jungaian, mas ainda segurava uma bomba. Ela poderia ter se controlado antes, mas até isso agora era impossível. Eu poderia garantir a qualquer um que eu teria ficado tão nervoso quanto ela sem o telescópio. Eu teria me perguntado mais do que ninguém se eu estava tocando no detonador ou tirando-o. Eu não sabia se era por isso, mas era a rotina diária de Ansura perguntar sobre a condição de Jungaian. Era uma reação que ela podia mostrar porque conhecia seu papel. Ansura continuou engolindo sua saliva. Sun Yong sempre parece calma. É bom te ver depois de tanto tempo, gerando uma missão forçada de grau comum. É assim que ela é. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansura. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. Eu me sinto confortável. Obrigado por cuidar de tudo. Você está tendo dificuldades. Ah, era para a gente se encontrar. Quando seria um bom momento para isso? Devemos nos encontrar depois que o trabalho do Jungaian terminar? Você devia estar muito nervoso. A conversa inútil estava ficando mais longa. Além disso, eu conseguia ver o corpo todo dela suando aos poucos. Jungaian. Ela comeu hoje? Acho que ela não fez isso. Ainda assim, você não precisa se preocupar muito porque ela parece estar se alimentando direito. Ela parece um pouco instável, mas de alguma forma, está vivendo sua vida. 01, estou me perguntando se ela está se lavando direito. Jungaian não é uma criança. Ela pode fazer isso sozinha. 01, não foi isso que eu quis dizer. Às vezes ela não presta atenção ao que está ao redor. Ultimamente, ela só continuou estudando. O mestre da vice-guilda me contou, ela está indo muito bem, então você não precisa se preocupar. 01, mas. Acho que eu deveria saber, você não precisa se preocupar tanto. Vou cuidar dela de agora em diante, então porque você. De qualquer forma, você pode conferir com seus próprios olhos. 01, vai ficar tudo bem, né? Talvez. Você pode se mover como eu mandei. 01, a expressão de Ansura parecia perguntar se ela realmente estava bem e se não seria obrigada a assumir responsabilidade por nada. Ela deveria apenas ter assentido orgulhosamente. Você não vai se machucar. Jungaian não fez mal a Ansura. Claro, eu não podia garantir o que aconteceria se a situação se tornasse realmente séria. Porém, Jungaian já havia colocado Ansura na categoria de pessoa própria. Apesar da explicação, Ansura ainda parecia preocupado. Ansura, que desceu do grifo, imediatamente se moveu. Claro, havia tensão e preocupação no rosto dela. Ansura bateu na porta quando achou melhor dizer algo mais enquanto ficava ali por muito tempo. Jungaian. Estou aqui. Jungaian? Estou aqui. Jungaian. Essa Sura está aqui? Sim, estou aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Tenho algo para resolver. Pode entrar. Skreek. Seria por causa do clima que a porta soava ameaçadora de alguma forma. Ansura deu um passo à frente com uma expressão assustada. Talvez ela estivesse preocupada com o estado de Jungianian. Ela também tinha medo de como reagiria, mas felizmente não mostrou a pior reação. Pela reação de Jungaian, ela parecia muito aliviada. Pude ver a expressão dela se iluminar imediatamente. Seria certo pensar que ela não saiu para encontrá-la por causa do seu pequeno orgulho. Ela estava irritada externamente. Ela já tinha decidido culpar Ansura uma vez, e acima de tudo, estava brava porque Ansura ignorou suas mensagens. Ansura teve que se desculpar formalmente e perceber a importância de Jungaian.
Ela achava que as coisas seriam diferentes do jeito que a tratava, mas era parecido com antes. No relacionamento deles, Jungayan era o foco principal. Não era uma expressão boa, mas Sora era mais como uma mãe ou uma irmã. A Yan sempre pensaria que Sora era uma pessoa que cuidava e ajudava e que ela sempre estaria lá, não importava o que fizesse. Assim que Sora entrou na casa de Jungayan, ela começou a organizar a bagunça dele como um hábito. Você já comeu? Ah, ainda não. Após tal conversa, Sora imediatamente começou a preparar uma refeição. Como se nada tivesse acontecido, Jungayan, que saiu sorrateiramente da cama e olhou ao redor da porta, pareceu muito aliviada, mostrando o que estava pensando. Agora tudo voltou ao normal. Oh! Finalmente acabou. Sora está de volta. Ela tem que aceitar meu pedido de desculpas. Oh! Vou te perdoar por ignorar minha mensagem, já que você já está aqui agora. Algo assim. Você tem que comer. Havia uma alegria indescritível na forma como ela se sentou sem dizer uma palavra. Ela talvez ainda achasse que deveria manter a calma, mas parecia que os cantos da boca inevitavelmente se ergueram um pouco. Foi o mesmo depois que Sora terminou de cozinhar. Parecia que havia uma festa, considerando que a quantidade de comida era suficiente para encher a mesa. Ela parecia muito feliz, como alguém que provou a comida da mãe depois de muito tempo. Talvez ela fosse se desculpar. Achei que era isso que ela estaria pensando. Jungayan já havia perdoado Sora. Claro, Sora cometeu um erro grave, mas era hora de perdoá-la. Foi logo depois que Sora abriu a boca que a expressão de Jungayan se enrugou. Jungayan, quero dizer. Eu estou aqui para me despedir pela última vez. Como sempre, ela não conseguiu olhar diretamente nos olhos de Jungayan. Regressor Instruction capítulo 674, a estreia de Sora. 4. O rosto dele imediatamente escureceu. Ela abriu a boca apressadamente porque achou a forma como falou era ruim, mas Jungayan não conseguia mais ouvir mais nada. Minhas palavras foram. Um pouco. Quer dizer, não é a última vez. Mas, sim. Eu também tenho algo para fazer. Estou trabalhando com outra equipe de pesquisa e acho que devo focar mais nisso. Achei que logo acabaria, mas não acabou. Então tenho que ficar lá por um tempo. Sim, por isso estou aqui para me despedir. E para arrumar minhas coisas. Fico feliz que você esteja bem. O silêncio foi suficiente para me mostrar como era o clima. Ela estava constantemente olhando para Jungayan, sem saber se seu cérebro parou por um tempo ou se foi inesperado demais, mas Jungayan ficou sentado em branco como um robô fundido. Não levaria um tempo para ela aceitar a situação? Ela voltou-se um pouco mais tarde, claro, mas não de um jeito bom. Ela mordeu os lábios com força e, claro, estava tremendo. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Foi então que uma voz alta explodiu. Sora, eu te odeio. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu disse para você não vir. Eu te disse que não queria ver seu rosto. Eu te disse que não queria ver seu rosto, mas porque você veio. Fora. 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 Desculpa. Sair daqui. Ela gritou assim e jogou a comida, quase como se estivesse jogando cascalho. Enquanto isso, sua personagem não mudou muito, mas, honestamente, parecia mais que ela agia por instinto. Não sabia se era porque não era a primeira vez que ela jogava coisas, mas senti que as habilidades dela de arremesso melhoraram bastante. As curvas das pernas de galinha que criavam parábolas eram lindas. Desculpa. É Park Mijin, não é? Park. Park Mijin. Seu traidor. 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 Sora é um traidor. Não, não é isso. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Eu odeio você. Realmente. Você é um. É tudo sua culpa que eu perdi. Tudo por causa do Sora. Você ignorou minhas mensagens. Você nem vem mais aqui. Eu também não preciso de você. Nunca mais vou te ver. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu te disse para não aparecer na minha frente, mas porque você está aqui. Seu. Uau. Considerando que ela estava constantemente falando e acusando-a, parecia que ela se sentia muito traída. Embora Sora não tenha mencionado diretamente o que decidiu trabalhar para Park Mijin, ela parecia ter notado. Felizmente, ela sabia claramente por que as coisas tinham terminado assim. Você não acha que podemos entrar um pouco mais? Não podemos criar um pouco mais de conflito? Eu era obcecado por essa ideia. Claro,
Ela deveria entrar com cuidado, mas era considerado possível. Assim que criou a missão e a enviou para Ansora, ela olhou para o espaço, gerando uma missão forçada de grau comum. Empurra mais um pouco. Só mais um pouco. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansora. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado, não é bem assim. Por favor, entenda. O Opa mandou você fazer isso, não foi? Af, eu vou falar com ele. Sora também não quer ir. Você nem gosta do Park Mijin. Ela é estranha. Você me disse. Você disse que Park Mijin estava desconfiada. Se você estudar com Park Mijin, não vai ser divertido. Não, não é assim. Achei que era realmente necessário para mim, gerando uma missão forçada de grau comum. Vamos não exagerar, mas um pouco mais longe. Vamos dar mais um passo à frente. 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansora. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. Seus olhos pareciam ansiosos, mas ela falou. Parecia que ela percebeu que precisava de Ansora. E você tem que entender minha posição. Você tem que entender minha posição. Estou tentando o meu melhor. Jungayan, por favor, entenda que é muito difícil. Se você me culpar demais. Você consegue, Sora. Você consegue. Eu também. Não é que eu não tenha motivo para ficar chateada, mas você não precisa fazer isso. Eu disse que era necessário. Por que você pensa só em si mesmo, Jungayan? Sua voz tremia, mas ela já tinha ganho impulso. Ela fechou os olhos com força e finalmente cumpriu sua intenção com certeza. Ela parecia preocupada com algo errado com seu corpo, mas nada aconteceu. Ela ganhou confiança. Ou queria terminar bem sua primeira estreia. Eu não sabia por quê, mas Ansora de repente abriu os olhos e olhou para Jungayan. Droga, uau! A atuação dela é incrível. O método de atuação de Ansora era quase melhor que o de Ankimo. Era tão perfeito que Aya nem conseguia falar. Foi difícil dar o primeiro passo, mas depois de dar o passo, parecia que se tornou mais fácil de se mover do que ela pensava. Ela mordeu os lábios com força e contou sua tristeza passada. A própria Ansora sentia-se um pouco febril. Suas ações e vocalizações foram perfeitas. Ela era uma ótima atriz. Você não. Você nem sabe o quanto eu tenho me esforçado. Você nem a agradeceu. E você sempre me culpa assim. Estou decepcionado. Eu também sou humano. Uma pessoa. Se você simplesmente disser não. Se você diz que não gosta tanto assim, eu também não gosto. Hein? Jungayan deveria pedir desculpas. Claro, eu tenho meus erros, mas Jungayan tem que pedir desculpas. Tenho trabalhado duro. Eu realmente fiz tudo por você, tirando meu tempo pessoal. Como você pode simplesmente dizer que a culpa é minha? O que eu seria se dissesse ao vice-mestre da guilda que a culpa era minha? Você nunca pensa na minha posição, né? No entanto, nesse ponto, achei que ela deveria parar logo. Jungayan é realmente um estranho à minha dor. Quem é quem cozinha para você? Eu estou, mas você nem me deixa tocar nas lancheiras dos personagens. Eu também tenho sentimentos. Eu tenho sentimentos. Você sabe o quanto dói quando você diz que não é delicioso. Eu só escuto o que é bom em você todo dia. Se eu disser que o vice-mestre da guilda era ruim, você vai me dizer para não xingar Opa. E você me diz que eu nem conheço muito bem Opa. Você não me elogia nem se eu fizer um álbum de recortes para você. Há muitas coisas que você quer. Eu desenhava desenhos animados e fiz bonecas para você. Há tantas coisas que você quer. Você sempre fez isso. Você sempre fez isso. Suspirar. Suspirar. Acho melhor você parar por aí. Eu. Ora. Espera, ela vai mesmo pedir desculpas? Tive a sensação de que a surpresa Jungayan estava tentando expressar que sentia pena. Não sabia se ela sentia algo ao ouvir a história ou perceber que Ansora odiava, mas provavelmente é a segunda opção. Ela também parecia ter percebido que algo errado estava acontecendo. Era verdade que ela foi esmagada pelo espírito de Ansora, que retrucou em vez de pedir desculpas do fundo do coração. Claro, ela não deveria aceitar um pedido de desculpas naquele momento. Park Mijin. Park Mijin. 01, sim, foi bom ir ao Park Mijin. Ela sempre me elogia. É mais divertido estudar com Park Mijin. Ela me ensinou bem para que eu entenda facilmente. Sim.
Eu gosto mais do Park Mijin do que do Jungaian. Bem, está errado. A culpa é do Sora. Eu vou com o Park Mijin. A culpa é toda do Sora. A culpa é do Sora. Então. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Fora. Traidor. Sora é um traidor. Saia. Fora. Eu não preciso de ninguém como você. Eu nem quero mais te ver. Sai daqui, seu. Jungaian afastou Ansora. Foi bem divertido vê-la fazer isso com suas mãos fofas. Ansora perdeu o equilíbrio e caiu no chão, mas Jungaian não se importou. Quando Ansora e suas bolsas foram empurradas para fora num instante, o corpo de Ansora naturalmente começou a se mover para trás. Estrondo. Ansora tinha ido embora. Jungaian bufava, mas ainda jogava comida na porta fechada porque ainda estava brava. No entanto, logo ela desabou em lágrimas. Meu coração doeu quando a vi chorar segurando a mesa. Parecia uma cena em que ela tinha dado uma grande festa de aniversário, mas ninguém apareceu. Claro, esse tipo de conflito precisava surgir uma vez. Era algo natural para o relacionamento humano e o crescimento espiritual de Jungaian. Ela estava triste com lágrimas por enquanto, mas esses eventos fariam Jungaian mais maduro. Claro, ela não conseguiria atravessar o muro. No entanto, ainda assim era satisfatório. Originalmente, esse tipo de incidente sempre precisava acontecer antes que uma situação trágica acontecesse. Eu odeio ela. Eu a odeio. Traidor, não vou mais falar com ela. Sim, odeio ela. Não a odeio demais, mas odeio moderadamente. Park Mijin. Eu odeio Park Mijin. Realmente. Eu não gosto do Ansora, não gosto do Park Mijin, não gosto de tudo. Sim. Eu vou te matar. Park Mijin. Eu tenho que matá-la. Eu vou matá-la. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Não. Mate ela. Mate. Sim, mate. Onde ela está? Ela deve estar em algum lugar. Espere para ver, Ansora. Espera só para ver. Bem, não vou te perdoar se você voltar então. Não vou perdoar o Sora depois que eu matar o Park Mijin. Parecia que a febre dela estava subindo lentamente. Achei que poderia ser um pouco perigoso, mas ainda assim é seguro. Como a Ayan não estava falando sozinha, achei que ela aguentaria isso. Assim que levantou o espelho da mão da deusa, encontrou estabilidade imediatamente. Eu a via correndo para o sino e atendendo o telefone. Ayan. Ayan, o que houve? Ela caiu em lágrimas assim que ouviu minha voz. Era certo que ela tinha muita dificuldade. Sora. 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 Vou agora, Ayan. Opa. Naturalmente, tive que mudar de posição para ouvir a tristeza da amante que brigou com sua amiga. O telefone estava conectado, mas eu nem conseguia ouvir o que Jungaian dizia. Ela disse algo sobre Sora, traiu, magoou e falou de sua perspectiva, mas era difícil dizer por causa do choro e da voz trêmula. Talvez eu não tivesse entendido o que aconteceu se não estivesse observando a situação com meu telescópio. Bom. Fiquei orgulhoso do choro e da ligação de Jungaian por causa de outra pessoa. Pensei se ela tentaria ficar na linha usando isso como desculpa, mas esperava que não fosse o caso. Havia algo que eu queria que Jungaian notasse. Assim que entrei na residência do grande mago, ela me abraçou. Meu rosto estava coberto de lágrimas e com o nariz escorrendo, e as olheiras dela eram ainda mais horríveis do que quando vistas pelo telescópio. Quer dizer, eu não sabia como confortá-la, mas precisava dizer algo. Sora era ruim. Ansora era o pecador aqui. Regressor Instruction capítulo 675, a estreia de Ansora, 5. Fiquei um pouco com pena de Ansora, mas ela era pecadora naquele cenário. Isso porque, por enquanto, era certo simpatizar com o ressentimento de Ayan. Outras pessoas teriam repreendido Jungaian por agir assim, mas eu não fui lixo o suficiente para ficar do lado do Ansora naquela situação. De qualquer forma, Lei Qiong ainda era oficialmente noivo de Jungaian. Não importava qual fosse a situação, eu não podia pressionar Ayan cegamente, considerando que estar ali um para o outro, não importava o que acontecesse, era a atitude de um cônjuge verdadeiro. Mesmo que Jungaian estivesse fazendo algo errado, eu deveria entender e ter empatia. Claro, definitivamente foi culpa de Jungaian, mas por enquanto, considerei a escolha certa a ficar do lado de Jungaian. Sora parece ter feito algo errado.
O que foi um pouco surpreendente foi que Jungaian não assentiu imediatamente. Não é o caso, ela pareceu pensar, mas não resistiu às palavras doces. Quando abri a boca de novo, ela finalmente assentiu imediatamente. Teve um pequeno salto, mas, enquanto continuávamos pressionando Ansora, ela parecia achar que definitivamente era culpa dela. No fim, ela caiu em lágrimas novamente e começou a expor as coisas que a deixaram chateada. Eu perdi por causa do Sora. O que aconteceu naquela época foi, começando pela desculpa para a derrota contra Shai-Ra. De repente. Depois disso, ela saiu de casa sem dizer uma palavra. Uh, Depois disso, ela nem conseguiu falar direito quando falou sobre as mensagens ignoradas. Ela então gritou de raiva, especialmente ao contar como atraiu por Park Mi-jin. Achei que ela achava injusto porque dizia as mesmas coisas repetidamente. Só depois de umas 9 repetições ela voltou ao normal. Sora. Eu a odeio. Não vou vê-la de novo. Você vai vê-la de novo de qualquer jeito. Sora com certeza vai vir pedir desculpas daqui a um tempo. Tenho certeza que ela sabe que cometeu um erro. Claro, Ayan também deveria pedir desculpas. Acho que o Sora também ficou muito decepcionado. Se o Ayan pedir desculpas primeiro, o Sora não pediria desculpas também. Eu sugeri secretamente que ela pedisse desculpas, mas o coração de Jungaian já estava congelado. Nunca vou perdoá-la até que ela peça desculpas primeiro. Nunca vou perdoá-la. Sim, isso é bom, Ayan. Achei que ela ia sair correndo para pedir desculpas, mas ela estava sendo teimosa. No fim, a comparação de Park Mi-jin com Jungaian deve ter virado um as na água. Isso foi um pouco duro, Ansora. Como você pode dizer isso? Considerando que Jungaian se sentia inferior a Park Mi-jin, era um comentário que não deveria ter sido dito. Claro, Jungaian deu uma desculpa, mas as palavras de Ansora transformaram o coração terno de Jungaian em um ouriço. Não era exagero que ela estivesse tão decepcionada. Foi demais. No entanto, era considerado uma boa ideia servir de escudo até certo ponto. Um mediador deve fazer isso. Lei Kilong não era o tipo de pessoa que incentivava conflitos. Ela não deveria ter dito isso. Talvez Sora tenha ficado bravo e dito algo que ela não quis dizer. Achei que precisava chegar a esse ponto, pelo menos. Tenho certeza de que ela virá se desculpar primeiro. Acho que seria melhor a Ayan pedir desculpas então. Claro, a probabilidade de Ansora vir pedir desculpas primeiro era zero, mas Jungaian parecia aceitar firmemente que Ansora estava vindo pedir desculpas. É melhor você sair e se refrescar hoje. Sério. E quanto a estudar? Acho que você nem consegue estudar nesse estado. Você pode tirar o dia de folga. Às vezes, você precisa descansar. O que alívio. Você vai precisar de um tempo para descansar e poder trabalhar duro amanhã. Sim, você está certo. Fiquei um pouco aliviado por ela ter sorrido. Pensei se realmente seria aceitável fazer isso, mas podia garantir que ela não conseguiria crescer muito mesmo treinando naquele dia. Claro, se ela segurasse o livro com a determinação de matar Park Mi-jin, teria um pequeno crescimento, mas o que Jungaian precisava naquele momento não era algo tão fraco assim. Tudo que você precisa fazer é pular o muro. De pé em frente a um grande muro, ela só se movia de lado ou dava meio passo à frente. Esse era o estado atual de Jungaian. Se houvesse uma oportunidade, ela poderia crescer muitas vezes em um curto período de tempo. Shai-Ra já havia mostrado que era possível. O que Jungaian precisava não era estudar, mas sim uma oportunidade de pular o muro. Você não precisa ficar nervoso. 16 dias já são suficientes. É melhor assistir por muito tempo. Seria muito melhor ir construindo aos poucos do que acabar com tudo às pressas. Não vamos pensar com pressa. Se o conflito aumentasse, ela se arrependeria e se culparia. Quando me virei um pouco para o lado da Ayan, parecia que ela estava feliz porque estava indo para um encontro. Embora tenha sido instantâneo, Jungaian parecia ter esquecido completamente de Ansora. Me senti mais confiante de que ela estava pensando algo como: sim, não preciso. Eu não preciso do Sora. Ou: não vou entrar em contato com ela de novo até que ela peça desculpas primeiro. Vamos ver quem é mais prejudicial. Ou: viva bem com Park Mi-jin. Eu não preciso de você mesmo. Eu nem vou mais me importar. Ela parecia que conseguiria passar por tudo isso sem a Sora. Se eu não tivesse vindo, ela teria ido para um buraco sem fim, mas Jungaian não parecia se importar com ela naquele momento. Foi um momento tão feliz.
O que mudou a expressão dela foi quando ela estava segurando minha mão e falando. Não era por causa de Ansora. Para ser exato, talvez tenha sido por causa de uma pequena mudança no meu corpo. Hã? Primeiro, minhas perguntas. Segundo, de mãos dadas. Terceiro, inclinar a cabeça. Ela percebeu. Ela deve ter notado algo estranho. Não achei que ela estivesse em uma condição física diferente do normal. Até aquele momento, ela não poderia ter percebido direito porque nada estava acontecendo, mas quando teve um tempo livre, percebeu imediatamente. Continuei mexendo as mãos dela como se estivesse medindo o pulso dela. Ela continuava inclinando a cabeça e questionando a energia desconhecida em seu corpo. Capacidade e a competência. Jungaian não tinha o olho da mente. Eu realmente não esperava que ela percebesse. Pelo contrário, era tão fraco que Jungaian se preocupava com o que aconteceria se ela não percebesse. Se Sun Yeon tivesse dado um buff ou debuff, haveria uma possibilidade, mas ela não deu. Yeon refinou várias vezes com a ajuda da alquimia e colocou parte da energia que achava mais tênue dentro do meu corpo. Talvez Ayan tenha sentido que algo estava errado desde o começo. Opa! Hã? Você está se sentindo um pouco melhor ultimamente? Sim, estou bem. Acho que estou ficando mais saudável aos poucos. Por quê? Não, só um pouquinho, um pouquinho. Acho estranho. O quê? Acho meio estranho. O quê? Bem, não sei explicar, mas tem algo errado. É estranho. É meio estranho. Espera aí, posso checar? Posso? Enquanto eu assentia sem dizer uma palavra, Jungaian me olhou lentamente. Eu estava preocupado que ela pudesse perceber que a Sun Yeong era a origem, mas achei que não conseguiria. A energia que fluía fracamente no meu corpo era uma energia que não tinha efeito. Não era um buff ou um debuff, mas um recurso que pairava como mágica. Claro, Jungaian não poderia considerar aquilo um recurso simples. Se fosse, como sempre, ela teria deixado para lá, mas não era mais assim. Naquele momento, havia uma pessoa que usava magia que nem mesmo Jungaian podia compreender. Havia um gênio que nem o gênio do mago Jungaian conseguia compreender. E esse gênio era próximo de mim. O importante era fazer Jungaian entender errado. Confiança de que Lee Ki-hong estava sendo influenciado pela magia do bruxo desconhecido Park Mi-jin. Ela teve que questionar de onde Park Mi-jin, o misterioso bruxo, vinha e quem ela era. Tudo o que Jungaian precisava eram dessas. Claro, Jungaian não conseguiria investigar Park Mi-jin. Tal existência não existia em primeiro lugar. Não seria essa parte a melhor expressão do raciocínio e do arrependimento de Jungaian? O que houve? Bem, não tenho certeza. Não consigo colocar em palavras. Tudo bem me contar. Você parece sentir algo estranho no corpo. Bem, mágica. Algo assim. Fiz um feitiço de recuperação de fadiga. Assim que ouviu a resposta, murmurou para si mesma, aparentemente duvidando se era realmente a magia de recuperação do cansaço. Era uma magia muito simples, mas ela nunca tinha ouvido ou visto antes. Não era uma magia de recuperação de fadiga para começar. Ela mordeu os lábios com força de irritação. Ela não conseguia entender direito. Ela imediatamente enviou sua própria magia para ver se a magia de outras pessoas estava no meu corpo. O quê? Droga, eu não sinto nada. Foi completamente diferente de quando Kim Sung me fez uma massagem mágica no passado. Se não fosse pelos olhos da mente, eu não teria notado a magia de Jungaian entrando lá dentro. A vacina dentro do corpo atacava o intruso como se estivesse comendo os vírus, e logo a energia dentro do meu corpo desapareceu rapidamente. Foi ridiculamente fácil. Ah, não. Eu estava enganado. Ah, eu estava enganado. No entanto, ainda havia uma dúvida em sua expressão. Você está pensando? Talvez ela tivesse lembrado do que Ansura disse. Claro, era suspeita sem nenhuma evidência. Mesmo que houvesse um cheiro estranho no meu corpo que ela não conseguia explicar, não podia confirmar que pertencia a Park Mi-jin. Ela nem podia ter certeza se realmente tinha um impacto negativo. Ela não sabia o que fazer e como se mover. Se ela trouxesse isso à tona sem nenhuma evidência, poderia ser vista como uma pessoa estranha. Havia uma dúvida dentro, mas não havia evidências, nem pistas, então não havia como fazer um julgamento. A única coisa que poderia ter sido feita naquele momento era remover a energia estranha. Mesmo só removendo o fator risco, parecia suficiente para ela se sentir bem. No entanto, ela não perceberia isso logo. Eu não tinha certeza, mas ela provavelmente achava que havia algo estranho no corpo de Sora.
Talvez fosse realmente uma magia de recuperação do cansaço, mas havia chance de que não fosse. Os olhos de Jungayan tremiam. Mordendo os lábios com força, parecia determinada. Eu estava um pouco nervoso, mas ela parecia ter decidido não se importar com isso. Ela não tinha certeza se estava certa ou errada, mas provavelmente estava indo numa direção parecida com a que eu pensava. De fato, logo ouvi ela se justificando sobre isso. Eu não vou mais me importar. Eu estou realmente. Eu não vou me importar. Ela ainda não sabia o quão importante Ansur era para ela. Claro, eu tinha certeza de que Jungayan logo se arrependeria da decisão dela. Regressor Instruction capítulo 676, Dragão 1, está feito. Por enquanto, pelo menos. Eu havia criado uma estrutura de conflito e criado um subenredo. Também incluí elementos dos quais ela poderia se arrepender. Era seguro dizer que quase tudo estava pronto. A mesa de jantar foi cuidadosamente preparada e colocada na frente de Jungayan. Se levantasse a colher devagar, o trabalho prosseguiria sozinho. Na verdade, se eu fosse um pouco longe demais, conseguia levantar à força e colocar na boca dela, mas tive que parar antes disso porque preferia elevar ainda mais a qualidade dela. A partir daquele momento, era melhor que Jungayan seguisse em frente sozinha. Exatamente 3 dias se passaram, mas ela ainda não tinha reagido muito, mas eu não estava muito nervoso no geral. É bem natural. Afinal, não dei tempo para ela morder a isca. Ela estava comigo há 3 dias. Ela não ficou grudada em mim o dia todo, mas eu lembrava dela estar comigo pelo menos sempre que conseguia pensar em Ansura. Não seria a expressão correta dizer que eu não dei uma chance para ela. Eu estava dedicando o tempo que podia usar para fazê-la se sentir um pouco menos sozinha. Não surpreendentemente, o espelho da mão da deusa tocou imediatamente. Opa, você vai vir de novo hoje. Você precisa vir. Vou estudar bastante. Quando você vai vir, você vai agora. O único problema era que a obsessão que costumava compartilhar com Ansura havia piorado, mas aceitar isso era fácil. Ao pegar o espelho de mão, vi mais mensagens não lidas. Querida, você tem algumas sacolas infinitas sobrando. Se quiser, por favor, traga um. Eu vou te recompensar, era Eira. Minhas malas são presentes de outra pessoa. Vai ficar tudo bem? Parecia irrelevante porque era meu mesmo, mas por algum motivo eu me sentia desconfortável. Se ele soubesse que uma sacola desapareceu da minha prateleira, Duan Yunsung não reagiria. Ou diga para Kim Yunsung não dar lance acima da bolsa que eu lancei. É irritante. Porra, esse babaca, o quê? Eu não consegui entender Shaira por um momento, mas quando acessei a casa oficial de leilões Benignorinet, pude entender o que Shaira estava dizendo. O mercenário vermelho lançou 330 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos de Channelia Hermes, grau lendário. Kim Sung deu um lance de 350 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos de Channelia Hermes, grau lendário. O mercenário vermelho deu um lance de 430 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos de Channelia Hermes, grau lendário. Kim Sung lançou 550 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos de Channelia Hermes, grau lendário. O mercenário vermelho deu um lance de 600 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos de Channelia Hermes, grau lendário. Kim Sung lançou 800 mil moedas de ouro pela bolsa de armazenamento de equipamentos da Channelia Hermes, grau lendário. Nossa, o que você está fazendo? Você não está treinando. Quando você aprendeu a usar a casa de leilões Benignorinet? E por que você escreveu seu nome verdadeiro como seu nome de usuário? Fiquei um pouco desconcertado. Quando olhei para ele pelo telescópio alguns dias atrás, ele definitivamente estava treinando de forma insana. Ele parecia estar checando a casa de leilões mesmo ocupado. Então fiquei pensando se aquele desgraçado estava mesmo bem. Não é ruim porque é um hobby, porém. Não parecia ruim para ele ter tempo para se acalmar. Como ele não teria muito tempo para outras atividades de lazer, deveria aliviar o estresse com algo assim, pelo menos. O problema era que Shaira estava ficando estressada, mas depois eu poderia emprestar uma bolsa adequada separadamente. Como esperado, encontrei uma mensagem que ele enviou há muito tempo. Kileone, desculpa por enviar isso enquanto você está ocupada. Como vai você? Estou preocupado que você esteja se forçando demais ultimamente. Claro,
Entendo seus sentimentos pelo continente, mas temo que você esteja cansado demais quando o evento principal começar. Espero que você esteja pensando um pouco na sua própria saúde. E uma nova série apareceu na casa de leilões. Espero que isso te dê um pouco de força em tempos difíceis. Eu não sabia como responder. Sinceramente, eu queria só para a Eira conseguir a bolsa de armazenamento, mas diferente da Kim Il-sung, que usava dinheiro da guilda, a Shaira jogava só com o próprio salário. Eu tinha certeza que a partida terminaria com a vitória de Kim Il-sung. Opa, confira agora a casa de leilões Benignorinet. Shaira está perdendo feio. Lol, Lei Ji parecia feliz com a situação atual. Lei Kyeon, o último trabalho foi bem. Aquela era Sun Yeon, sua cabeça está bem? Eu sei que você está ocupado, mas cuide da sua saúde. Estou preocupado que você desmaie. Ah, e você viu o vídeo que te mandei antes? Ei, aquele era Xuejin. Vi mensagens de outras pessoas também, mas simplesmente respondi com uma resposta simples. O que era um pouco estranho era que não havia nenhuma mensagem de Park Deok-gu. Parecia que ele estava ocupado fazendo treinamento tático. Enquanto isso, ele mudou a foto de perfil e escreveu falas famosas como: esforço nunca atrai, mas, honestamente, eu não tinha expectativas. De qualquer forma, não haveria nada a perder, então não importava, mas eu não sabia se usaria ele em algum lugar. Enquanto eu conferia as mensagens acumuladas no espelho de mão depois de tanto tempo, o tempo passou sem que eu soubesse. Por que essa mulher não vem? Precisei passar um pouco mais do tempo. Então no momento em que voltei a olhar para Jungaian novamente, vi alguém abrindo a porta. Que tipo de pensamentos ruins você está tendo? Dialogia, que eu não via há muito tempo, entrou na sala. Parecia que ela não tinha tempo para organizar tudo depois da longa viagem. Bem, Dialogia não precisa se preocupar tanto. Há muitas coisas para se preparar. O fim do mundo está chegando, e eu, salvador do continente, não posso ficar quieto. Mais importante, como está indo? Você teve algum resultado? Quer dizer, você procurou outros dragões. Expectativas acompanhavam minha voz. Alguns teriam respondido a ela, certo? Era uma corrida que poderia compensar nosso poder, que ainda era um pouco escasso. Eles foram os defensores e guardiões do equilíbrio do continente no passado e os que podemos contar no momento, já que não consegui fazer todos os 666 anjos. Não ouvi dizer que os dragões agiram diretamente na primeira rodada, mas achei que seria um pouco diferente na segunda linha do tempo. Eu tinha uma conexão chamada Dialogia, afinal. Deve ter uns 20, certo? Isso mesmo. Como ela estava ocupada viajando por todo o continente, claro, tinha que haver resultados. No entanto, o rosto de Dialogia ficava cada vez mais escuro. Não surpreendentemente, ela falou com cuidado. A maioria deles é reclusa ou dormindo. E daí? Honestamente, não conheci muitos deles. Você não ficou andando por aí depois desse incidente? Sim, eu ficava olhando ao redor, mas... Quantos responderam? T3. Faz sentido? Eu não consegui evitar. Como eles têm uma tendência muito fechada e reservada, acho que é uma sorte que pelo menos 3 tenham respondido, honestamente. Faltam apenas 13 dias, e só 3 responderam. Bem, você não falou algo sobre proteger o mundo e tal? Isso também é coisa do passado. Agora, os dragões estão todos dispersos e vivendo suas vidas. Alguns estão se escondendo no mundo humano, então acho que pelo menos 3 podem ajudar. Você não disse que os 3 responderam. Incluindo aqueles que vivem no mundo humano, deveriam ser mais de 3. Apenas um dos 3 dragões confirmou que virá. Uau, isso é demais. É realmente demais. Não é aqui que todo mundo mora junto. Eles só querem se salvar. Seria tudo falso, protegendo o continente e tudo mais. Você só ficou por ali para parecer legal, não foi? Uma crise continental chegou, e ainda assim, eles são egoístas demais. Será que é suficiente para eles sobreviverem? Mais uma vez, isso é coisa do passado. Foram os humanos que fizeram a situação chegar a esse ponto em primeiro lugar. Se você considera que a maioria tem antipatia, devemos ser gratos. Pelo contrário, alguns ficaram satisfeitos com o que estava acontecendo. Pense nas cicatrizes que os humanos deixaram no continente e nos dragões ao longo da longa história. São aqueles que já sofreram o suficiente. Você precisa considerar os sentimentos deles também. Na verdade, é uma situação muito esperançosa conseguir a ajuda dos 3.
Como pode ser uma situação esperançosa com apenas 3 ajudando? Pelo menos eles vão lutar sinceramente pela nossa causa. A sinceridade desses 3 será uma grande adição à humanidade. Isso é ótimo, de verdade. É uma corrida ótima. Existe uma raça mais egoísta. Você transmitiu corretamente que os dragões também estão em perigo se a vanguarda for mais fraca desde o início. Digo isso porque eles parecem não entender a gravidade da situação e não distinguem entre humanos, dragões e outros. Bem, pode ser favorável no começo, mas o final permanecerá como uma catástrofe. Você gostaria que o mundo em que vive fosse uma ruína desolada? Dialogia. Você tem que encontrar o jeito. Se continuar assim, não vamos conseguir fazer nada. Não era que toda a raça pedisse ajuda, nem que estivesse pedindo para eles se juntarem ao Comitê de Proteção e Gestão Continental. Não importa o quão diferentes sejam as raças, pedi que protegessem a base da vida que vivemos. Mas só 3 responderam. Isso é uma piada. Eles estão zoando a gente. Porra, não está errado. Não era um pedido formal de ajuda. Mesmo tendo enviado um emissário decente, tive que ficar desconcertado pelo fato de que apenas 3 viriam. E 2 deles nem sequer eram certos. Eles estão zoando a gente. Não é diferente de pedir para enviar tropas a um país que eu achava aliado, mas eles enviaram apenas 300 pessoas. O que seria uma piada se não fosse? Devo usar o Kim Sun tático para dar uma lição neles. Eu queria transformar a raça dos dragões em um mar de sangue. Dialogia também transmitia uma atmosfera tensa, se ela percebeu que meu rosto não estava bem. Eu tinha certeza de que ela tinha vergonha de si mesma. Os autoproclamados defensores do continente haviam se tornado males enraizados e deram as costas à situação. Ela sempre me achou uma pessoa sorrateira, então não conseguiria mais levantar a cabeça. Droga, eu estava contando com isso. O projeto de despertar Jungayan estava rodando bem, mas o que eu estava enfrentando no momento era decepcionante. Não, não foi apenas decepcionante. Na situação atual, em que as chances precisavam aumentar um pouco, precisava que os dragões se juntassem a nós. Enquanto eu batia nas minhas coxas, me perdia em pensamentos. Os dragões têm pouquíssimas comunidades. Sim, tudo bem assumir que não há nenhuma. No passado, ouvi dizer que reuniões e coisas do tipo eram realizadas, mas agora elas nem existem. Mas você? Eu só os visitei com base nas minhas memórias quando era mais jovem. Mantenho contato com 1 ou 2, mas mesmo isso só acontece a cada poucos séculos. Nunca foi feito um índice de contabilidade também. Bem, não existe afeto interracial ou algo assim. Não existe algo como amor universal pela humanidade. Se há alguém precisando, e se alguém está em perigo, não é normal querer ajudar ou se aproximar. Entendo que eles não gostam de humanos. Mas Dialogia não é um dragão. Mesmo que um dragão tenha pedido ajuda, eles respondem assim. Dragões são uma raça cruel, uma raça cruel. Não é assim. Nós, dragões, também estamos cientes dos valores universais. Claro, não nego que é uma raça com fortes tendências pessoais, mas ajudar aqueles que ainda não se tornaram adultos. O quê? Diga de novo. Quer dizer, para ajudar aqueles que ainda não se tornaram adultos, ou, mais uma vez, para ajudar. O rosto de Dialogia ficou pálido. Ela parecia ter cometido um erro. Sinceramente, quando vi o rosto do Dialogia, não tive escolha a não ser ficar um pouco decepcionado. O que você está pensando, de verdade? Que eu colocaria minha filha em risco? Por mais podre que Lei Kilyoung fosse, ele não era tão vulgar assim. Regressor Instruction capítulo 677, Dragão 2. Você não precisa parecer tão preocupada. Você acha que eu conseguiria fazer nossa Dialúria ir para o campo de batalha? Não, não me entenda mal. Nunca tinha pensado muito nisso. Não faça essa cara. Parece que você vai me bater. Você vai mesmo me bater? Se você tocar em nossa Dialúria, você morrerá, e eu morrerei. Uau, olha ela. Você não confia tanto em mim? O rosto de Dialogia ficou hostil o suficiente para pensar nisso por um momento. Fiquei um pouco decepcionado com o rosto que não tinha um pouco de confiança. Sinceramente, não me lembro de ter feito algo que merecesse esse tratamento. Não, você tem que descartar completamente a Luria nesse assunto. Aquele garoto ainda não está pronto para lutar. Por que você acha que eu já estou pensando assim? Quem disse que eu vou levar Dialúria para o campo de batalha? Nunca tive uma ideia tão ruim. Fique tranquilo.
Vou dar algo para ela fazer, mas está longe de se machucar. Não sei o que você quer que ela faça, mas vou recusar todos eles. Isso não afetará a saúde da criança. Não exagere. Sinceramente, também estou relutante, mas é necessário. Então o que posso fazer? Se os dragões são sensíveis a crianças, devo usá-los o máximo possível. Como você convenceu os outros dragões? É verdade que você pediu ajuda ao falar sobre Dialuria. Eu sabia. Eu te disse, se algo der errado desta vez, todo mundo vai morrer. Temos que fazer tudo o que pudermos. Temos que usar esses dragões egoístas como escudo de carne a qualquer custo. Também não quero machucar nosso Tolturi. Não quero que ela se preocupe com isso. É isso que quero dizer. Se sim. Se você fizer isso. Mas o que posso fazer? Se até mesmo uma coisinha der errado, tudo será arruinado. Eu também preciso proteger minha família. Mesmo que a gente fuja na Arca de Noé, você tem alguma garantia de que vai dar certo? Não sei o que vai acontecer depois. O melhor é garantir que não precisemos entrar na Arca em primeiro lugar. E já que não há nada de errado com o que estou prestes a fazer, vai buscar Dialuria agora. Rápido. O que? O que você está tentando fazer? O que você acha? Estou tentando filmar um serviço público. Público? Bem, algo assim. Tenho algo para filmar além disso mesmo. Peguem ela rápido. Não tenho tempo. Por quê? Fazer essas coisas. Primeiro, onda de monstros de Castle Rock. Quando humanos covardes e sujos fizeram Dialuria refém, porque os outros dragões permaneceram em silêncio. Não é porque eles não sabiam. Temos que gravar um bom comercial e transmitir para todo o continente. Se colocarmos o espelho da deusa no céu, pode ser uma oportunidade para os dragões perceberem a gravidade da situação. O mesmo vale para aqueles que se escondem entre humanos. Então traga ela rápido. Ah, já que você vai, traga o Max também. Vou recrutar outras crianças de diferentes raças também. Você só precisa saber disso. Tudo bem. Concordo por enquanto. Parecia que ela não entendia o que era um serviço público em primeiro lugar. Ainda assim, Dialugia assentiu quando acrescentei a explicação de que era para transmitir a mensagem de forma eficiente. Ainda havia uma expressão desconfiada no rosto dela, mas eu não me importava muito com isso. Ela não estava duvidando que o serviço público realmente funcionaria. Eu também não tinha certeza se daria certo, mas isso não significa que não vai funcionar de jeito nenhum. Tinha que funcionar incondicionalmente. Não seria ainda mais eficaz já que é com dragões. Isso era verdade mesmo se eu só olhasse para os serviços públicos transmitidos por vários meios ao redor da Terra. Claro, alguns humanos, como Lei e Wictares, ririam, dizendo que estávamos lançando a pele de pena, mas nem todos pensavam assim. Diversas organizações sem fins lucrativos, voluntárias e organizações de doação ao redor do mundo não gastaram dinheiro em publicidade sem motivo. Isso significava que, uma vez que alguém conseguisse espalhá-lo, teria mais influência do que investir essa quantia de capital. Povos continentais e outras raças que ainda não haviam sido contaminadas pela mídia, especialmente dragões que viviam construindo um muro para separá-los do mundo, podiam ter certeza de que seriam cada vez mais afetados. Ah, talvez eu me atrase um pouco hoje. Não, talvez eu nem consiga ir. Como o cronograma foi configurado de repente, isso criou um pequeno problema. Eu não pude ir para Jungaian, mas só porque ela ficou sozinha por cerca de um dia, não significava que não sentiria a vaga de Ansora. Quando abri o espelho de mão, as mensagens estavam empilhadas de novo. Porra, sério. Kim Sung, aquele babaca. Um verdadeiro babaca. Aquele desgraçado. Você precisa começar uma investigação pública de desvio de dinheiro contra ele na guilda. Qual é o salário anual de Kim Sung para ele ter tanto ouro? O Comitê de Proteção e Gestão Continental vai fazer isso por mim, certo? Não faça a vista grossa só porque é sua guilda, e quando terminar, siga com a investigação direito. Ele definitivamente está usando o fundo da guilda, parece que irá. Perdido. Não surpreendentemente, a mensagem do Kim Sung também chamou minha atenção. Comprei com sucesso o novo item que mencionei antes. Estou a caminho de buscá-lo também. Não te liguei porque acho que você está ocupado, mas vou deixar uma mensagem de novo porque espero que isso te ajude em meio às suas dificuldades. Ele descreveu isso como aliviar meu estresse, mas eu tinha uma forte sensação de que era ele quem estava liberando o estresse. Ele até tirou fotos e as enviou.
A próxima foto mostrava a aparência da bolsa de armazenamento de equipamentos na prateleira, e olhando para a aparência perfeitamente exibida em um ângulo sem falhas, eu não sabia o que responder. Eu não poderia dizer, por favor, leve isso para a Eira e perguntar, quanto você gastou? Poderia. Vendo que ele não falou sobre o preço, parecia que o dinheiro investido era maior do que quando comprou a Rising Bag da última vez. Achei que não ficaria bom ler e não responder, então toquei no espelho de mão da deusa. Isso realmente me animou. Você deve estar ocupado treinando. Obrigado. Eu não estava muito ocupado. Acho que ele está segurando o espelho de mão. Como ele respondeu imediatamente, provavelmente estava tirando uma pausa. Fico feliz em saber que isso te animou. Quando você tem tempo. Ah, certo. Eu já estava pensando em reunir os membros da guilda para fazer algo. Eu vou definir a programação, então vai ser bom vê-los todos juntos então. Obrigado novamente. Yun-Sung, não. Você não precisa ser tão grato. Sou mais grata, sim. Então eu tenho trabalho a fazer. Vírgula, entrarei em contato novamente, ok? Não exagere, e espero que você esteja saudável. Obrigado, sim. Entrarei em contato com você amanhã, mas eu realmente não preciso da bolsa de armazenamento de equipamento. Eu usaria depois. Pensei se eu faria, mas era improvável. Shaira, carregando uma bolsa larga, pairou na minha mente por um momento, mas não era uma bolsa que ajudava a aumentar o poder de combate, então achei que não precisava entregar para ela. Para Jungayan, acabei de mandar uma mensagem dizendo que eu me atrasaria um pouco ou que só poderia ir amanhã. Olhei para ela com o telescópio, só por precaução, mas fiquei aliviado que ela não reagiu de outra forma além de ficar um pouco deprimida. O Jungayan. Ok? Não seria melhor pedir desculpas? Na verdade, quem estava ansioso era a Ansora. Deixei os problemas deles de lado por um momento e me concentrei no problema imediato. Helena, você tem um minuto? Sim, posso ajudar em algo. Esse respondeu imediatamente também. Depois de explicar a situação de forma aproximada, uma mensagem de texto com seu acordo chegou imediatamente. Não demorou para ouvir uma batida na porta, o que me fez pensar que ela não estava muito longe. Lei Qilong. Faz muito tempo, Helena. Sim. Ela certamente estava a mesma de antes. O que foi um pouco divertido foi que ela estava olhando nos meus olhos desde que entrou. No começo, me senti estranho por um momento, mas pude entender por que ela olhou nos meus olhos com a voz que ouvi. Você pode ficar perplexo ao ouvir isso de repente depois de se encontrarem depois de muito tempo, mas... Sim. Consigo sentir Elune nos olhos de Lei Qilong. Ah. É mesmo. Sim. Recentemente, fiquei muito preocupado porque não conseguia sentir Elune. Parece que ela estava me observando pelos olhos do Lei Qilong. Não havia necessidade de explicar que era um rosto muito quente, assim como o principal crente de Elune. Ela parecia ainda não ter percebido que Elune a abandonou. Fiquei arrependido de ver aquilo, mas estava difícil explicar no momento. É mesmo. Não sei sobre isso. Sim, ela definitivamente gosta. Sinto que Elune está me observando mais do que nunca. Ah, chega disso. Como você tem estado? Não entrou em contato com você porque achei que você estava ocupado demais. Parece que eu estava um pouco ocupado porque a responsabilidade que me deram era muito pesada. Desculpe por não prestar atenção em você direito. Ouvi dizer que você está treinando com Deokigu. Ah, você já ouviu falar? Como está o treinamento? Acho que está indo melhor do que eu pensava. Na verdade, antes de começar, havia uma parte um pouco preocupante, mas Deokigu parecia me guiar melhor do que eu pensava. Os membros do grupo. Sim. As pessoas recrutadas de outros lugares também confiam completamente em Deokigu. O quê? Você não ouviu? Deokigu recrutou marinheiros e mercenários, e agora o treinamento está sendo realizado em unidades. O quê? Claro, é meio chato dizer que é uma unidade, mas todo mundo está indo bem no treinamento. As pessoas que se reuniram também ficaram um pouco desajeitadas no começo, mas agora todas parecem satisfeitas. Todos nós nos sentimos responsáveis porque a missão dada é muito pesada. O mesmo vale para mim. Honestamente, é um pouco assustador, mas me sinto bem por ter algo que eu possa fazer. Claro, sei que é melhor não ter uma situação para usar o barco bonito. O quê? Aquele desgraçado. Por que você está transformando isso em um treino tão grande assim? Claro, não falei nada sobre formar uma unidade separada. Achei que não estava ruim, embora houvesse uma certa ansiedade em relação à iniciativa dele.
Foi o suficiente para estalar a língua. Se houvesse um grupo de forças ao redor de Parque Deokigu, isso seria algo bom. Poder se mover organicamente em uma batalha de defesa era algo útil para os aliados. Ah, é. HMM. Como você disse, trouxe crianças de diferentes raças. Eles estão descansando na sala de estar. Eu não entendi o que você disse antes, mas que tipo de coisa você vai mostrar? É um vídeo que vai ajudar todos que vivem no continente, já que não resta muito tempo agora. Alguns se sentem responsáveis e trabalham duro como aqueles que treinam com Deokigu, mas há outros que não. Quero enviar uma mensagem dizendo a eles para criarem um mundo conosco onde todas as raças que vivem neste mundo possam sonhar com harmonia e um futuro lindo para nossos filhos. Ah! Vejo que você está impressionado. Não eram apenas as outras raças, mas também os dragões eram esperados para serem afetados. Colisão. Quando um clima tão quente circulava pelo quarto, ouvi o som da grande porta quebrando. Ofegante. Ofegante. Hã? Ofegante. Ofegante. Kiek. Kiek. Totori. O que me recebeu foi um dragão que preencheu completamente a sala. Por que você cresceu assim? Olhando para ela, não tive escolha a não ser pensar assim. Regressor Instruction capítulo 678. Dragão. 3. Kiek. Kiek. Toda vez que ela balançava o rabo, eu ouvi um estrondo e senti uma vibração. Ela não era tão grande assim quando a vi pela última vez. Como ela sempre estava em sua forma humanoide, a imagem de Totori que permaneceu na minha memória tinha o tamanho de um tigre. É surpreendente vê-la maior que um elefante. Parecia que ela estava muito feliz, pelo que viu seus olhos grandes e brilhantes. Ela se contorcia para me abraçar, mas não conseguia controlar seu corpo grande. Como eu poderia abraçá-la se ela é assim? Afinal, parece que você ficou tão animado que sua forma original saiu. Jaluria, você precisa se concentrar. Ah, Elg. Kiek. Feu. Uma língua, maior que todo o meu, passou pelo meu rosto uma vez. Eu me perguntei se Jaluria não se importava muito, já que ela estava tão feliz, mas, na maior parte do tempo, não podíamos nos encontrar porque ela estava dormindo. Jaluria. Jaluria. Embora o espanto de Helena estivesse nos meus olhos, Jaluria estava se transformando em um humanoide foi o que chamou minha atenção. Imediatamente senti um abraço. Pai. Pai. Oh. Nossa Jaluria. Como você tem estado? Ora, ora, ora. Era como uma cigarra pendurada em uma árvore. Eu podia ver Max andando atrás dela devagar, segurando a mão de Jaluria. Desculpe por não ter podido te ver assim que você acordou, Luria. Não, eu entendo. Mamãe também disse que você estava ocupado todos os dias. Você tem se dado bem com seu irmão mais novo, né? Sim. Ainda me lembro da cabeçada quando ela o conheceu. Se ela fizesse isso de novo, eu me perguntava se minhas costelas iriam quebrar. Vendo que a expressão de Max, que ainda segurava a mão de Jaluria, era normal, parecia que ela havia parado completamente de fazer isso. Suas características pareciam as mesmas, mas mentalmente, ele amadureceu. Diferente do passado, quando ele não ouvia as palavras de Jaluria, senti que ele finalmente reconheceu sua posição. Você é pesado para o papai. Ela ainda era desobediente como antes. Quis dizer não, tudo bem, mas ela continuou se agarrando a mim. Devagar, comecei a ficar sem fôlego. Eventualmente, Jaluria estendeu a mão e a puxou para longe. Você cresceu muito, nossa Luria. Sim, mas leva muito tempo para crescer tanto quanto minha mãe. Espero crescer rápido. Não seria logo? Como você está indo para a escola? Você acabou de voltar aí, né? Foi Jaluria quem respondeu a pergunta. Ela dormiu por um ano, e assim que foi readmitida na escola, rapidamente alcançou os outros. Especialmente para disciplinas como educação física ou combate básico. Ela é um dragão. Não é natural? Ela não podia ser vista como uma aventureira de destaque, mas teria chegado ao topo com base em suas habilidades de combate. Eu apostaria que nossa Totori seria mais forte que seus colegas, assim como os professores. Mesmo assim, foi divertido ver Jaluria orgulhosa dela. Além disso, você não sabe o quão inteligente ela é. Claro, ela é um dragão. Claro, Max é mais esperto. Ainda assim, não parece que você esteja discriminando ele. Também havia carinho nos olhos de Jaluria quando ela olhava para Max. O mesmo valia para ele. Talvez tenha sido o resultado previsto. No entanto, ao contrário de Totori, que não obedecia e seguia seu caminho, Max era o padrão de uma criança obediente.
Eu apostaria que ele nunca fez nada para chatear Dialogia. Na verdade, ele teria confortado e apoiado Dialogia. O que eu posso fazer, pai? Não, se você falar assim, vai me fazer sentir pena. Parece que só te chamo quando preciso de você. Você não precisa se desculpar tanto. Eu sei em que situação o continente está e o quanto o pai é importante. Você cresceu muito, Totori, de verdade. Não só eu, mas Dialogia parecia ter o mesmo pensamento. Ela parecia pensar, quando os pensamentos do meu filho se aprofundaram assim. Honestamente, tentei escrever um roteiro e atuar de forma moderada, mas não pareceu ruim mudar um pouco de ideia. Eu te liguei para saber como você estava. Devemos sair primeiro. Max, você vem também. Dei um olhar leve para Helena e imediatamente senti que ela sentia. O que você vai fazer? Como assim? Estou tentando filmar as crianças brincando. O quê? Você achou que eu ia transformá-lo em um dragão da praga? Parecia que realmente queria. Embora eu tenha visto Dialogia, que se arrependeu de não poder passar as dicas de atuação de alguém experiente, não parecia que ela estava completamente chateada. Eu não estava passando tempo com eles depois de tanto tempo. Algumas crianças de diferentes raças foram adicionadas lá, mas foi ainda melhor para a Totori. Isso não significava que ela fosse muito madura só porque é um dragão. Embora seu crescimento mental tenha sido rápido, ela ainda estava na forma de uma criança. Enquanto estava sentada com Dialogia, Helena apresentou as crianças a ela. Claro, os rostos de elfos e anões estavam muito tensos, especialmente os rostos das crianças anãs. Outras raças não eram diferentes. Suas expressões mostravam medo e constrangimento juntos, e Dialogia começou a parecer descontente. Como se quisesse estar comigo em vez dos colegas, ela continuava virando a cabeça. Ela assentiu enquanto eu acenava com a mão à distância, como se estivesse aliviada. Não é ruim. Sinceramente, está bom. Não era uma foto mesmo que alguém olhasse de forma rude. A primeira vez que crianças de diferentes raças se encontraram e trocaram cumprimentos de forma desajeitada, e se aproximaram, pouco a pouco, aqueceu meu coração. Como esperado, aos poucos, o constrangimento estava diminuindo. Claro, instintivamente sentiam medo de Dialogia, mas as crianças puras logo se tornaram e começaram a se divertir e brincar. Totori tinha uma expressão dizendo, caras infantis e inferiores, mas ela ficou animada quando começou a correr e brincar com eles. O mesmo valia para Max. Dialogia também era assim, mas eu gostava de ver a nova aparência de Max, que sempre agia como um adulto, e também gostava de olhar para aquelas crianças pequenas. Dialogia e Max parecem se dar bem com as outras crianças que conheceram pela primeira vez. Este momento é tão precioso. A avaliação de Dialogia não foi ruim. Ela parecia bastante animada. Isso. Sim. Este é o mundo que o cardeal honorário deseja. Tive que concordar com a avaliação de Helena. É o mundo que Lei Kyong quer. Muito tempo se passou, mas ainda há muitos de nossos elfos que não acreditam em humanos. Queríamos ir juntos com vocês para lutar pelo continente, mas as memórias dos tempos em que estávamos em conflito. Essas feridas do passado não desaparecem facilmente. Claro, eu entendo. Vozes estão sempre surgindo para ver se humanos e outras raças realmente conseguem se reconciliar. Alguns ainda olham para esse cenário com olhos desconfiados. Eu também entendo isso. É constrangedor, mas eu também. Claro, eu sei que Lei Kyong e a Guilda Azul são boas pessoas. E percebi que alguns humanos têm os pensamentos certos, mas ainda há muitas pessoas com almas profanadas. Contudo, todos esses pensamentos ruins pareceram ter sumido no momento em que comecei a assistir aquela cena. Que valor Lei Kyong realmente queria? O que Lei Kyong queria proteger? E o que Lei Kyong do futuro está imaginando? Talvez todo mundo entenda. Até Dialogia me olhava com uma expressão diferente, então não havia mais nada que eu pudesse dizer. Era uma visão que poderia purificar até o coração podre de Dialogia, que me via firmemente como lixo. Nada mais era tão puro. Só de ver aquelas crianças brincando já era avassalador. Eu apostaria que qualquer lixo se tornaria um indivíduo melhor ao vê-los. Totori até estava mostrando sua forma de dragão. Sinceramente, eu esperava cada vez mais que ela brincasse com essa forma. Você precisa mostrar seu verdadeiro lado para seus amigos. Claro, os pequenos assustados ficaram desconfiados ou choraram, mas depois de passar pelo período de adaptação novamente, eu conseguia vê-los brincando nas costas ou no rabo de Dialogia. Em especial, parecia divertido vê-los usando a cauda como escorregador.
O anão ficava de pé como se tivesse medo de andar no escorregador, mas só isso parecia provar que sua leta estava quebrada. As crianças devem estar com fome. Preciso preparar algo. Eu vou com você, Dialogia. Eu vou com você também. Não. Alguém precisa ficar para cuidar das crianças. Honestamente, eu não queria me mudar, então fiquei grato por terem me contado isso. Por que sua expressão é tão calorosa, Dialogia? Não consegui me acostumar com o rosto mais caloroso dela desde que nos conhecemos. Talvez ela também não achasse isso ruim. Isso porque Helena falava bem. Ela poderia ter pensado que esse era o ambiente em que Totori cresceria, olhando para ela se divertindo. Sinceramente, eu também tive pensamentos parecidos. Esse tipo de ambiente era bom para as crianças viverem. Talvez todo mundo pensasse o mesmo. Os dragões também não seriam diferentes. Eles originalmente estavam espalhados pelo continente, mas não eram diferentes dos elfos. Eles defenderam o continente e ajudaram os humanos, mas foram traídos por eles no final. Como alguém disse uma vez, o câncer da Terra era a humanidade. Os humanos do continente não pareceriam câncer aos olhos deles também? Eu esperava que todos os dragões que achavam que os humanos não podiam mudar e que não conseguiriam se reconciliar pudessem assistir àquela cena. Era uma sinceridade transparente, sem mentiras. Depois de um tempo, entre as crianças pequenas cobertas de terra, parecia que meu filho se divertia mais. Quando Dialúria voltou em forma humana, ela correu até mim. Talvez ela tenha algo a me dizer. Provavelmente ela estava tentando apresentar uma amiga ou pedir algo. Eu não sabia se era porque a mente pura dentro de mim estava estimulada, mas a luz continuava tentando escapar do meu corpo. Talvez fosse por causa dos olhos das crianças. Mesmo que eu continuasse tentando segurar, as asas tentavam saltar. Eu não estava buscando uma boa foto. Não, sinceramente, eu estava mirando nisso por um tempo, mas se eu dissesse abertamente, ia parecer um lixo. Tive que fingir que era por causa do meu coração caloroso que as 10 asas brilhantes apareceram. Uau! Uau! Pai! Papai! É tão bonito! Tão bonito! Pai! Uau! Abri minhas asas para o futuro do continente. Eles perceberam que estavam cobertos de terra. Pareciam estar tendo dificuldades para colocar as mãos nas asas brilhantes de luz. Em vez disso, abracei as crianças de diferentes raças com força. Pelo futuro do continente, nunca vou desistir. É. Como se correspondessem às minhas expectativas, os escudos de carne de dragão que os viram começaram a se reunir um após o outro. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.